Bem-vindos ao nosso canal de pão caseiro. E quem vos fala é a Marta. E hoje eu vou falar para vocês de uma surpresa que eu adquiri. Então estamos aqui nas vendas, venha comigo. Hoje eu vou falar com vocês também as gramas de cada ingrediente que eu uso em cada pão, em cada tamanho de pão. Eu vi que muitos colegas me perguntaram aí nos comentários e hoje eu vou falar especificamente os preços também. Minha caixa, gente, olha, vazia. Só tenho 2 de chocolate e um sem recheio. Olha só. Mas ainda bem que tem aqui, né? Acabei de assar. Estão aqui os de doce, os de sal, né? Ainda tem mais aqui. A gente tem que estar sempre preparado. Agora lembra, gente, que eu ia falar com vocês sobre o que a surpresa, né, do outro vídeo. É o meu forno, tá? Isso aqui é um espelho, né? Então eu comprei ele usado, tá, gente? Comprei ele usado, mas ele funciona bem. Ele só tá desregulado, tá? Então, ó, tá vendo? Ele é 50 litros. Eu coloco as formas limpas aqui, né? Porque eu já usei. Então aqui, gente, dessas forminhas de pão, cabe 5 pães grandes lá no fundo. Não sei se dá pra vocês verem. Lá no fundo, tá vendo? Tem essa aqui lá no fundo. 5 pães grandes lá no fundo. E eu ainda coloco 2 assim. Então aqui cabe 7 pães grandes e 2 formas dessa aqui, ó. Tá vendo? 2 formas dessa grande, né? Com 8 pãezinhos. Então aqui cabe 7 pães grandes e 16 pães, porque cada forma a gente coloca 8 pães. Então assim, gente, fiquei muito feliz. Ele ficou R$500 usado. E é de cozinha planejada, né, e tudo. Ele é a gás. Entendeu, gente? O gás fica ali de baixo. Ali de baixo. Tá? E aqui ele é a grelha. E aqui a gente liga, né? É muito rápido. E tem um pedido chegando, eu vou atender. Aí, essa cliente, ela pediu pão sem recheio. Pão sem recheio, gente, eu não mando muito quente não, tá? Aí eu só dou uma aquecida. Isso, Rosilene, né? É. Tá bom, obrigado, viu? Então, gente, eu coloquei nessa mesinha aqui mesmo, perto das minhas coisas, né? Que eu uso pro pão, que eu já mostrei. E coloquei aqui, né? Pra ficar bonitinho. Mas ele funciona perfeitamente. Eu tenho que chamar um técnico só pra ele regular, sabe, gente? Porque a gente não pode abrir, sabe, enquanto tá assando. Eu gosto de abrir um pouquinho pra ver, mas ele tem lâmpada. Só que a lâmpada não veio, né? Então eu tenho que chamar um técnico só pra regular ele pra mim. Entendeu? Mas eu gostei muito, ele custou R$500. E ele é um forno antigo, né? Da Venax. Mas ele é 50, acho que ele é 50 litros ou mais. Ele é bem grande. Viu, gente? Então, essa foi a nossa conquista aí, né? Que é só o começo.
Como eu falei com vocês, né, eu já deixo anotado, tá, gente? Quando tem alguma mudança, aí eu mudo tudo também, aumento de preço. Pão sem recheio, igual esse agora, que vocês viram saindo, 450 gramas de massa, pão grande. Então eu deixo eles crescerem bastante, né? Então eles ficam grandes. O pão com recheio do grande, o pão com frango, 140 gramas. A gente já até tentou colocar 200 gramas, né? Só, gente, que fica muito recheio, sabe? E tem cliente que reclama também. A maioria reclama que o recheio tá pouco, mas tem uma boa quantidade que reclama também, que gosta da massa do pão, que o recheio tá muito. Então 140 ficou bem equilibrado, sabe? Igual quando a gente passa uma manteiga no pão ou coloca um ovo ali, né? Não fica aquele tanto de recheio. De presunto e mussarela, aí a gente coloca 100 gramas de presunto e 100 gramas de mussarela. Então a gente coloca no pão inteiro. Acho que eu já fiz aqui, né? Carne, a mesma coisa, tá? No pão grande, 140 gramas. No pão... Agora nos pães pequenos, o de chocolate, 60 gramas de gotas de chocolate. Acho que já tem um vídeo meu aqui que eu tô fazendo uma pequena calda simples, tá? De chocolate, só para o pão não ficar seco. A gente coloca um pouquinho ali só, mas a gente não conta porque é bem pouquinho, uma colher de sopa. Doce de leite, 60 gramas também, tá? Então a gente divide, né? Fica na massa toda. Ah, lembrando, a massa do pão pequeno é 150 gramas. Depois de assado, esse pão fica 200 gramas. O de chocolate é a mesma coisa. O pão grande, 400 gramas mais o recheio, depois de assado, ele fica de 530 a 550 gramas de recheio. Só lembrando, gente, tô confundindo um pouco, tô esquecendo uma coisa. O pão de carne de frango, a gente coloca 15 gramas de requeijão, que é uma colher de sopa cheia, mais um pouquinho. Requeijão para ficar cremoso, né? Então a gente espalha, fica bem gostoso quando a gente come. Frango no pão pequeno, 70 gramas. De carne também, 70 gramas. E uma colher rasa de requeijão no pão pequeno. O de presunto e mussarela também a gente coloca aí ele entre 35 a 40 gramas de presunto e 35 gramas ou 40 gramas de mussarela, tá? Todos fatiados, tá, gente? Bem fatiadinho. A gente tava comprando a peça grande, né, de queijo, e tem hora que a gente corta fininho, tem hora que não corta. E alguns clientes lá na empresa do meu marido começou a reclamar, né, que o presunto tava grande, sabe? Que eles gostam de mais fininho. Então, a gente achou melhor, enquanto a gente não tem a máquina, né, de fatiar o presunto e a mussarela, a gente compra fatiado mesmo. Não tem tanta diferença não, de preço, né, que eu tô falando. A goiabada, 60 gramas também, a gente faz o pão de goiabada com requeijão. A gente começou a fazer com queijo, goiabada com queijo. Por exemplo, como eu vendo no outro dia, a goiabada ela fica mais pastosa, né? Então o queijo ele fica mais firme, ele vai endurecendo devido à goiabada, né? Além dela ser açucarada, ela fica mais pastosa, quase que líquida. Então depois eu mudei, tirei o queijo e coloquei para requeijão. Aí ficou maravilhoso, porque no outro dia esse requeijão ele fica parecendo um queijo bem molinho, sabe? Então fica uma delícia, é um dos pães que eu gosto muito. Pão grande de frango, 140 gramas, de carne, 140 gramas, com uma colher cheia e mais um pouquinho de requeijão, 15 gramas mais ou menos. Presunto e mussarela. Lembrando que esses pães, no final, né, depois de assado, eles ficam 530 a 500, meio quilo de pão. Um pequeno fica 200 gramas. É um pão grande, né? Porque o pão francês da padaria, ele é apenas 50 gramas. E o nosso, pro iFood, está 200 gramas, tá? Inclusive,
Quando eu dou uma de comer esse pão inteiro, eu nem preciso almoçar mais, porque a gente fica muito satisfeito, tá, gente, com esse pão, né? Devido ao recheio também. O pão pequeno eu não faço sem recheio. Eu comecei a fazer, gente, mas dá muito trabalho, a gente ainda não tem máquina, né? Só meu filho que faz. Então, né, são poucas pessoas na operação, não dá pra fazer um tanto de pão pequeno. É ruim pra vender. Então a gente até faz o pão médio, e esse pão médio de 200 gramas, a gente vende ele, o de carne, de frango, de queijo. Ah, tá, gente, o pão com queijo, tá, que é só o queijo puro, a gente usa também 70 gramas. E o pão grande, 140 gramas, tá bom? O pão grande, lá no iFood, eu vendo eles a R$34, tá? Porque eu coloco todas as taxas. E aqui em casa eu vendo a R$16 e R$17, tá bom? Claro, aí o cliente paga, né, a moto Uber pra casa dele e tal, tá? Os pães pequenos eu vendo o de chocolate, né? É mais caro um pouquinho. Então é R$18,99, R$19, né? O doce de leite é R$15,98, né? R$16. E o de goiabada também, tá, gente? A gente precisa de alguns pãezinhos aí pra ser como isca, tá? Então, o de doce de leite, o de goiabada, eu vendo ele a R$16, né? Que é R$15,98. Precisamos ter a psicologia do preço. O que é a psicologia do preço? Você não pode colocar o número fechado. Você tem que colocar sempre R$15,99, R$18,97, sabe? Porque o cliente, né? Nós também somos clientes. Então, quando a gente vê esse preço, a gente sabe que tá perto do R$19, mas a gente, tipo, o nosso cérebro, ele não acredita, né? Então isso é muito importante a gente saber. Inclusive eu dou um conselho para vocês, assistam muitos vídeos de vendas, tá? Como alavancar suas vendas, psicologia das vendas, inteligência emocional, né, para as vendas, sobre vídeos sobre empresários, né? A gente precisa assistir, tá, gente? Isso é muito legal. Então, tá respondida aí, tá? Essa pergunta que muita gente me pergunta. Quantas gramas, né? São cada pão, então tá aí. Vocês podem fazer também, que vai dar certinho. Eu só coloco os vídeos no Instagram, onde eu converto em vendas também, né? Mas aí depois, gente, eu descobri que eu já sabia, mas eu não tinha colocado ainda no Facebook. Gente, eu coloquei, chama Marketplace. Tem um lugarzinho ali em cima, né, onde tem lá para as pessoas te acharem, para você adicionar as pessoas. E no meio tem uma casinha de Marketplace. E do lado tem... eu não uso Facebook, tá, gente? Vou ser sincera. Eu só tô usando para as vendas mesmo, para colocar, né, as vendas, foto, vídeo, mas eu não uso o Facebook, eu uso mais o Instagram. Mas agora foi muito legal. Eu coloquei semana passada e, gente, eu já tive vendas, e vendas grandes, tá? Ontem mesmo eu tive uma venda de 3 pães, R$45. O rapaz veio buscar aqui em casa e é muito legal, né? Outra colega pediu também 2 pães com frango. E aí eu mandei o Uber Moto na casa dela, ela pagou o Uber Moto, além dos 2 pães. Então, gente, não tem desculpa, tá? Que eu vou ficar aqui sem vender. Ai, que eu tenho vergonha de vender. Gente, eu também não gosto não, tá? Então o iFood, ele vende pra você, ele faz todo o marketing pra você, tá? E ele próprio vende, então por isso que tem as taxas. Eu não ligo das taxas. Muita gente reclama de taxa alta e que não tá conseguindo faturar. Gente, as taxas do iFood, quem paga são os clientes. A gente até coloca frete grátis lá, mas é igual eu falei, a psicologia de vendas, né? Isso é marketing. O frete grátis, quem paga ou é você, nós, ou o cliente. Então você não vai pagar o frete pro cliente, você vai adicionar ali nos valores dos seus pães, tá? Então no começo meus pães estavam 13 e pouco,
sem o frete, mas agora com frete grátis, ele converte em vendas, tá? Eu mesma, quando eu vou comprar, né, na Shopee, no Mercado Livre, eu gosto de comprar com frete grátis. Parece que é ruim, né, quando a gente vai lá e adiciona o frete, dá a impressão que tá cara a nossa compra. Mas vocês podem adicionar ali em todos os seus cardápios, tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como está a minha descrição, tá? As fotos eu já mostrei, a descrição de todos os pães, como que vocês vão escrever, tá? Os seus pães, tudo certinho, né? Com muita estratégia. Então, todas as vendas precisam ser estratégicas. Gente, esse foi o nosso vídeo, tá? Agora, bora tomar um cafezinho. Deus abençoe. E o próximo vídeo vamos falar sobre os cardápios, tá bom? E as estratégias, descrição, vai ser muito legal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.